Frei Murilo, então, o que é o tempo para Santo Agostinho? Então, essa pesquisa ela é muito interessante sobre o tempo em Agostinho, porque ele traz uma novidade que até então nunca tinha sido pensado por nenhum filósofo, que é o tempo como algo interior, algo que está presente na alma, que é percebida pela consciência do homem. Esse pensamento de Agostinho, ele perpassa até os filósofos contemporâneos, até a nossa contemporaneidade. Então é muito interessante, porque para Agostinho, ele não pensa o tempo como um movimento, como os demais filósofos antigos pensavam como um movimento, como algo que é exterior ao homem, mas é aquilo que é percebido pela alma do homem, pelo seu interior. Então, para Agostinho, o tempo foi criado por Deus. Então, esse pensamento da temporalidade surge quando um maniqueu pergunta o que Deus fazia antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas, né? E Agostinho fala que é impossível pensar sobre isso, porque se nós pensarmos sobre isso, nosso pensamento ele está delimitado a uma temporalidade e a um espaço. E para Deus não existe tempo e espaço, pois ele está no infinito. Então não tem como eu falar o que existia antes do mundo, porque o tempo foi criado junto com todas as coisas. Então, Então, o tempo não é que tipo assim, o tempo está na natureza e a gente percebe. não. Para Agostinho, não. Para Agostinho, ele está no nosso interior, no interior de cada homem, né? É, Então, o tempo para Agostinho, ele foi uma criação de Deus. Então, a gente não pode falar que ele é um movimento exterior ao homem, mas é aquilo que está no interior de cada homem que, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem, ele também criou o tempo juntamente com isso. Mas quando a gente fala de tempo, parece que a gente só pensa em minutos, segundos, é isso? Não, para Agostinho, é impossível a gente pensar um tempo que seja só minutos, segundos. Para Agostinho, o tempo a toda hora ele deixa de ser. Então, para ele é impossível a gente falar de um tempo que é dividido entre passado, presente e futuro. E ele usa uns termos que ele mesmo cria, que ele chama de presente das coisas passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras. Porque nós podemos falar só do presente, mas a todo momento o presente vira passado e a todo momento o futuro se torna presente. Então, para Agostinho é difícil a gente falar de minutos, porque a gente delimita muito e acaba que aquele minuto ele é passado, ele é presente ou ele é futuro. Então, para Agostinho só existe o agora, ele chama de instante indivisível, que seria aquele minuto. Nem um minuto não é capaz de abstrair isso, que é esse instante indivisível, nem um segundo sequer, porque a todo tempo ele já se torna passado. Então, para Agostinho, não existe essa forma como hoje nós pensamos de passado, presente e futuro, que são três coisas separadas, mas é uma coisa só e o que a gente percebe é aquele instante indivisível, que a gente não pode falar que é nem um minuto, nem um segundo, porque a todo tempo ele já desfez. Então não tem como a gente, por exemplo, observar, eu vou observar um dia, ele tem 24 horas, mas dentro dessas 24 horas são divididas por outras horas e por minutos e por segundos, mas dentro dos segundos não tem como a gente dividir os segundos, porque então seria esse instante Chega indivisível. naqueles milésimos, né? Milésimos Mas e o milésimo milésimo ainda tem divide. mais. Então, esse instante indivisível que para ele seria esse presente. E o passado, ele só existe para Santo Agostinho enquanto memória. Então, ele é muito importante para Santo Agostinho, tanto que no livro 10 ele dedica todo o livro 10 da sua obra Confissões sobre a memória, porque para ele é uma coisa essencial. E o presente seria o que a gente uma, um desejo, né? Algo que a gente espera. Por exemplo, no livro ele dá este exemplo. Eu imagino que amanhã o sol vai nascer. Então, na minha mente já existe esse pensamento de que o sol vai nascer. Ele ainda não existe, mas na minha memória, na minha consciência, ele existe.
E quando o sol nascer, ele vai virar memória, então ele vai existir na minha consciência enquanto memória. Então, para ele, o futuro seria essa espera daquilo que ainda vai acontecer. E o presente, para ele, seria a visão, aquilo que acontece agora. Então, eu consigo ver aquilo, eu consigo, um exemplo, se agora estivesse nascendo o sol, eu estou vendo agora. Então, agora é o presente, que é esse instante divisível, mas a todo momento ele se torna passado e aquilo que eu imaginava que ia acontecer já aconteceu. Então, o futuro a todo momento se torna presente, o presente a todo momento se torna passado. Então, para Agostinho é algo muito interessante. E a memória para Agostinho é algo fantástico, porque é onde nós podemos guardar coisas que no mundo material seria impossível de guardar. Claro que no tempo de Agostinho não existia, como nós estamos utilizando a tecnologia, onde nós podemos gravar imagens, deixar gravadas, mas para Agostinho a memória guarda tudo, guarda os sentimentos, um cheiro, um pensamento, aquilo, uma coisa que eu fiz há décadas atrás, mais de 10 anos atrás, a minha memória consegue guardar. E às vezes até mesmo a tecnologia, às vezes, por exemplo, eu tenho um celular, alguma coisa assim, às vezes é roubado, né? Aí eu perdi aquele vídeo que eu tinha, aquela lembrança que eu tinha, mas na minha memória ainda existe. Então, para Agostinho, assim, a memória ela é fantástica. Para mim, assim, eu percebo que para Agostinho a memória ela seria entre o futuro e o passado, né? Entre essa espera, essa expectativa e a memória. Para mim, eu percebo que para Agostinho, no pensamento de Agostinho, a memória ela é mais essencial, porque é aquilo que a gente, não desprezando de maneira alguma a expectativa, né? Porque também a gente não pode viver só do passado, né? Na verdade, a gente também não pode viver também só do futuro. Ele acredita que a gente deve viver o presente, né? Mas é algo fantástico a memória. E também, nos meus estudos, eu tentei lembrar um pouco da Santa Missa, né? Porque a Santa Missa é isso, né? É a memória. O que é a memória? É aquilo que nós tornamos presente. Então, só faz sentido a partir daquele momento que a gente recorda e faz presente. Então, a missa, para nós que somos cristãos, é essa lembrança, essa memória daquilo que Jesus fez na última ceia e também a igreja primitiva continuou e até hoje nós fazemos. Então, nós fazemos memória, mas nós não estamos apenas repetindo, apenas imitando, mas nós estamos revivendo aquele mistério naquele momento em que nós celebramos. Frei, quando fala em questão de tempo também, eu me lembro, quando era criança, sempre tinha aqueles desenhos que tinha a máquina do tempo, né? Aí os personagens entravam naquela máquina. Aí eu lembro um desenho que me marcou muito, que eles voltaram lá para a pré-história. Ou conseguiram voltar lá na Idade da Pedra. Ou então voltaram lá na Idade Média, né? Sim. Mas pelo que você foi falando, não teria como, né? Porque não é que tipo assim, o passado ficou como se ele existisse lá atrás e tivesse uma vida ainda, né? Ou o futuro está na frente, que a gente pode ir ainda. Como, por exemplo, tem aquelas séries também mais científicas, a Star Trek. Aí eles fizeram uma viagem para um outro universo, onde tem outras versões de nós. Aí quando eles conseguiram voltar com muita dificuldade, eles ainda voltaram viajando no tempo 9 meses à frente. Não teria como, né? Sim. Lendo alguns artigos de alguns estudiosos contemporâneos que estudam sobre o tempo em Agostinho, eles até falam muito disso, que hoje em dia os cinemas, os filmes, as séries, eles têm muito isso de querer mostrar a pessoa como ela vai viver no futuro, né? Esse exemplo, né? Uma pessoa que ela entra numa máquina do tempo, ou ela volta ou ela vai para o futuro, né? Isso faz com que o tempo acaba sendo dividido, né? Entre futuro, presente e passado. Mas para Agostinho é impossível essa divisão. Para ele, ele falou, em sua obra, ele fala que só é possível existir o tempo
enquanto contínuo. Não tem como a gente romper assim, eu vou para o futuro e depois eu volto para o passado. Não. O que existe para ele, ele fala que para existir, a única forma de existência do passado e do futuro enquanto presente, porque eu só consigo lembrar o que eu já vivi há uma hora atrás, agora, porque eu estou no presente. Eu só consigo pensar no que vai acontecer daqui uma hora, agora, no presente. Então, para ele, o essencial é o presente. E nos artigos a gente vê que muitos filósofos criticam um pouco essas séries. É claro que elas não têm esse caráter de filosófico, né? É até divertido mesmo. É um momento lúdico, né? Mas eles, assim, criticam nessa questão de que muitas vezes a gente quer dividir o tempo. Pensa que, eu a todo momento fico pensando só no futuro ou fico pensando só no passado. Mas ele fala que a gente tem que viver o agora, né? E é muito interessante porque realmente quando a gente para pensar, é verdade, às vezes a gente e também em alguns artigos a gente vê muito isso, a questão da ansiedade também, que hoje é um dos problemas psicológicos que tem acontecido bastante, né, que muitas pessoas têm, porque elas ficam pensando muito no futuro, no que vai acontecer e acabam não vivendo o agora. E aí acaba pensando muito no futuro e esquece que eu estou no presente, que a pessoa está no presente. E também e a gente vê que até os filósofos que estudam Santo Agostinho, eles gostam bastante da questão da memória. Por isso que eu falei que é muito importante a questão da memória para Agostinho, porque também em algum desses artigos eu vi que a memória é muito importante até para a área da psicologia, porque aí tem algumas áreas, alguns pensamentos psicológicos que conseguem analisar e resolver problemas psicológicos, fazendo com que a pessoa rememore tudo aquilo que ela viveu. Então, através da memória, ela consegue relembrar alguns problemas que, por exemplo, viveu na infância e que hoje em dia está causando algum problema psicológico. E aí consegue, através, claro, do presente, mas lembrando daquilo que a pessoa viveu no passado, relembrar e conseguir resolver problemas que hoje são, no presente, se torna um problema, uma doença psicológica. Realmente é muito relevante esse pensamento de Santo Agostinho sobre o tempo. E é um tema que às vezes se pensa, nossa, vai ter pouca coisa que se pensar, porque o tempo é algo tão simples, né? Eu olho aqui no relógio e sei quantas horas são. Mas na verdade não é isso. E de certa forma cria um espanto em nós, porque se a gente pensa que só tem esse momento presente, né? Não sei a palavra certa no dicionário agostiniano, né? Mas esse momento presente ali, quer dizer que eu acabei por exemplo, acabou de deixar de existir o que eu já tinha feito antes, né? E ali eu só encontro o nada, e na minha frente também há o nada, de onde surge o presente depois. Então é algo muito interessante, porque o momento atual ele está acontecendo a todo momento e deixando de existir, entrando no nada, né? Isso é estranho de pensar, né? E também eu acho muito interessante que, como você falou, às vezes a gente pensa que é um tema muito fácil, e até Agostinho ele é um pouco sarcástico quando ele vai responder esse maniqueu, porque ele fala assim que o tempo, para muitas pessoas, a gente pensa que é muito fácil de falar sobre o tempo, né? Aí tem aquela, bem famosa essa frase, né? Se ninguém me perguntar, eu sei falar, mas se alguém me perguntar, eu já não sei. Então, muitas vezes, pra gente entender, parece que é fácil, né? Agora, quando vai explicar, é difícil. Então, ele quis ser sarcástico porque, para os maniqueus, eles acreditavam que eles sabiam de tudo, né? Daquela questão do tempo, né? E eles imaginavam que existia assim um antes de Deus, algo antes de Deus, e que Deus, a partir de um momento, eu vou criar o mundo. E para Agostinho, não. Para Agostinho, ele acredita que é um problema muito complicado de se falar sobre o tempo. Por isso que ele dedica todo esse livro 11 das Confissões
para analisar esse problema, né? E eu acho que é muito relevante até mesmo para a nossa época, e eu acho muito interessante que até mesmo Russell, Heidegger, Bergson e Paul Ricoeur, que são filósofos contemporâneos, eles estudaram e analisaram o tempo em Agostinho para poder analisar através do seu pensamento filosófico, no caso Russell e Heidegger, na fenomenologia. E eles sempre falavam para os seus estudantes, para os seus discípulos, né, podemos assim dizer, tanto Russell quanto Heidegger, para eles lerem o livro 11 das Confissões, que é sobre o tempo em Agostinho. E nós vemos, né, que as maiores obras dos dois falam sobre o tempo, que é o Ser e Tempo, de Russell, e também o Paul Ricoeur e Bergson, o Ser e Tempo do Heidegger, e também o Russell tem um estudo sobre o tempo, o Paul Ricoeur também tem. Nós vemos bastante também em Bergson. Claro que eles trazem a perspectiva deles, mas é através do pensamento de Agostinho. E também Russell, na sua obra, ele mesmo fala na sua obra que para ele um dos livros mais importantes de filosofia é o livro 11 das Confissões, onde Santo Agostinho fala sobre o tempo. Então nós podemos perceber que mesmo passando o período medieval, né, passando também o período moderno e agora chegando na contemporaneidade, se torna muito relevante esse estudo, né? E que não é assim algo que é tão fácil de ser estudado, assim como toda a filosofia, né? Mas é algo que dá muito gosto de poder estudar, e nós percebemos que muitas vezes assim algumas pessoas não gostam muito da filosofia medieval porque fala que é um período das trevas, mas nós vemos que não, porque até mesmo filósofos que não eram cristãos estudam este pensamento e vê que é muito relevante até para a nossa contemporaneidade. Então, acredito que a filosofia medieval ela é essencial para o nosso estudo contemporâneo e para toda a filosofia. Eu agradeço muito, Frei, a partilha sobre o tempo de Santo Agostinho. Com certeza é muito relevante esse tema. Eu agradeço também, Frei Marcelo, e vamos continuar os nossos estudos, né? Muito obrigado.